A notícia que a Eles gente tem é a foram seguinte. conversar. Mas antes dessa conversa, o Davi colocou a notícia ali lá do Portal IG, pelo Gabriel Perlini, colocou a Isabelle contra a parede no BBB, dizendo que me doeu, né, a fala que ela teve com ele. E na terça-feira, 19, o Davi conversou com a Isabelle sobre as atitudes da Sister após a dinâmica do Sincerão no BBB 24. O motorista de aplicativo confessou que não ficou feliz com a forma como a modelo o respondeu. E pulei. É outra. Aquela palavra que você utilizou comigo na cozinha, de perder o meu tempo conversando sobre esse assunto com você, aquilo me doeu, contou o Davi. Por que você não falou na hora? Questionou a Isabelle Nogueira. Escute, isso era o que você tinha que se tocar, disse o Davi. Mas eu nem lembrava, respondeu a Isabelle. Você não lembra não. Você tem que se lembrar sim das coisas que você fez, afirmou o Davi. E ainda disse, mas às vezes a gente esquece das coisas e tá tudo bem. Disse a Isabelle, né? E ele falou, tá tudo bem, tá normal, mas às vezes eu acho que eu tenho que estar correndo atrás de você. Pra falar, Isabelle, você tá mal? Explicou o Davi. Eu não gosto de me preocupar com as pessoas, ser inconveniente, perturbar as pessoas, respondeu a Isabelle. Você sempre quer impor, sempre quer falar. Não é assim, cara, não é assim. Ontem o que você fez na cozinha não se faz com ninguém, disparou o brother. Eu não lembro, de verdade, porque você não me repreendeu. Não foi com a intenção de te machucar, desculpa. Eu lhe peço desculpa de todo o meu coração, disse a Sister, tá? Isso foi o começo da conversa deles que eles tiveram mais cedo, né, Bárbara? Aí agora à tarde, eles foram conversar novamente sobre esse assunto. E o que a gente tem pra falar pra vocês é o seguinte, deixa eu só botar a foto dela aqui. Tá. O que a gente tem pra trazer pra vocês sobre a atualização dessa conversa é que ainda tem mais, né? Posso concluir? Pediu o motorista de aplicativo. Meu Deus, você tá falando como se eu tivesse cometido um crime, rebateu a modelo. Posso falar? Você quer me culpar por algo que você fez, por algo que você falou? Insistiu ali o Davi. Meu Deus, olha a forma como você tá falando comigo, alertou a Isabelle. Da forma que você falou comigo, cada ação gera uma reação, disse o Davi também, tá? E agora a gente chega na conversa dos dois. O Davi disse, minha amizade com você é verdadeira, e é por isso que eu queria te chamar pra conversar e tirar você da zona do que aconteceu e ficasse bem. E Isabelle, voltando, se eu falasse do assunto, só ia ter uma forma de resolvê-lo. Eu não queria me machucar, colocar 3 pessoas que eu tenho carinho nessa grande confusão, nessa véspera de paredão. Eu me sacrifico, vou ficar mal por todos, sozinha. Por isso que queria ficar isolada, disse a Isabelle. Bárbara, o que você acha dessas atitudes da Isabelle? É porque parece que o Davi é um cara chato quando ele vai ficar cobrando a Isabelle nesse ponto, porque eu não sei, a forma como ele insiste, né, ela sempre nunca quer conversar, ela sempre arruma alguma desculpa ali pra não falar sobre esse assunto e ele sempre tá insistindo. Então, sai como chato da história toda vez o Davi, mas eu acho que o ranço da Isabelle também já tá crescendo bastante, que o pessoal já tá entendendo o motivo do Davi ficar nessa encheção de saco também. Pra mim, num primeiro momento, houve um exagero ali do Davi quando ele fala, né, a forma como você me tratou na cozinha, como se a Isabelle tivesse feito algo muito grave. Na verdade, ela só falou que não queria conversar e ela até disse, se for algo sobre você, eu converso, agora sobre mim eu não tô a fim de falar. Então, acho que caberia respeitar o momento dela ali. Mas depois, ao longo dessa conversa, quando eles vão lá pra fora, né, uma conversa longa, o Davi, ele fica às voltas e eu entendo o que ele tá querendo dizer. Ele ficou chateado porque ele queria conversar sobre o assunto e quando a Isabelle não conversa, ele entende como se ela não confiasse nele. Então é tipo assim, eu te priorizo, eu confio em você, eu conto tudo sobre mim e você nunca quer conversar comigo, você nunca quer compartilhar as coisas, né? E aí ela falava, não, mas é porque se fosse pra falar sobre a fofoca da Raquel, eu queria então trazer a Raquel e trazer as meninas das fadas, né? Pra poder todo mundo conversar junto. Então eu não queria conversar com você naquele momento, porque eu deveria fazer isso, e elas estão no paredão e tal. E aí o Davi insiste que assim, mesmo se ela não quisesse conversar com todo mundo porque achava que não era o momento, poderia ter desabafado com ele, porque ele é amigo, ele não ia contar pra ninguém. Então eu entendi que a chateação dele foi de achar que a Isabelle não confia nele, sendo que ele confia nela, então que relação é essa que não tá sendo mútua, né? E aí no final da conversa ele meio que dá a entender que vai parar de ficar procurando ela pra tentar conversar e tal. Por isso que ele fala, eu sou seu amigo, eu gosto de você, tentando justificar o porquê ele insiste tanto nesse assunto. Então fica chato, fica uma cobrança desnecessária, eu espero que o Davi realmente perceba que não vale mais a pena isso, porque ele só se prejudica.
Exatamente, a gente sabe que o Davi ele não ficou no pódio de ninguém ali, a Isabelle ficou muito feliz, se emocionou até de ter ido pro pódio da Raquel, sendo que a Raquel, a Lady saiu ali, a Raquel já tava falando que queria ter colocado a Lady no pódio também, então eu acho que é o Davi perceber, né, eu acho que tipo assim, se ninguém tá colocando ele no pódio, ele vai sozinho, ele joga com, eu acho que as fadas dão muito mais abertura pro jogo e ajudam muito mais no jogo dele lá dentro da casa, e a Isabelle não tá nem aí, então eu acho que já passou do momento do Davi largar a mão e esquecer a Isabelle. Óbvio que faz parte do jogo dele, ele precisa da Isabelle, porque querendo ou não é um número a mais, é um voto a mais em um momento que ele precisava para colocar alguém no paredão. Então eu acho que isso pode fazer com que o Davi não largue mão de vez da Isabelle, né? Ele ficar ali envolvendo, tentando ainda falar de jogo para ela, no sentido de se favorecer também, porque, querendo ou não, um voto a mais pode mudar toda a história do BBB, né? Ele pode perder o BBB se ele não tivesse voto, brincadeira. Mas ele não precisa, a gente sabe que ele não precisa da Isabelle, mas ele não tem a ciência disso, né? Ele sabe que ele é muito confiante nas suas atitudes dentro da casa, mas querendo ou não, ele ainda vai pela razão do jogo e ele sabe que é importante que ele tenha aliados, e a Isabelle é mais um número ali, querendo ou não, pra ele, né? E terminou, tá, o papo deles com um abraço caloroso ali entre amigos, tá? Então é isso. Queremos saber sua opinião também sobre toda essa história do Davi com a Isabelle. Comenta aí o que você acha dessa relação que eles têm sobre jogo lá dentro da casa, tá?